Assim se manifesta o anarquismo. Durante a pandemia de Covid-19, italianos se reuniram em suas varandas para cantar, e iranianos declamaram poesia nas suas. Grupos de pessoas se organizaram espontaneamente para buscar medicamentos e entregar mantimentos. E pessoas ministraram aulas gratuitas online. Ao redor do mundo, grupos de ajuda mútua surgiram para arrecadar fundos emergenciais e apoiar suas comunidades com todo tipo de serviço direto. Tudo isso era uma forma de anarquismo político. Até mesmo os italianos cantores. Olá, eu sou Ellie Anderson, e este é o Crash Course de Teoria Política. A revolucionária feminista do século XX, Emma Goldman, não quis definir o anarquismo para nós, porque, segundo ela, o anarquismo se resume a pensar por si mesmo. Mas ela nos deu uma pista. Descreveu o anarquismo como a filosofia de uma nova ordem social baseada na liberdade irrestrita por leis criadas pelo homem. E também, crucialmente, a teoria de que todas as formas de governo se baseiam na violência e, portanto, são erradas, prejudiciais e desnecessárias. A maioria das teorias políticas que discutimos nesta série parte do pressuposto de que as sociedades precisam de uma autoridade central para manter a paz e que, sem ela, tudo entraria em colapso. Colapso. Lembra do Hobbes? Ele achava que a vida sem governo seria, abre aspas, solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Que é também como eu me descreveria quando não tomei café suficiente. Mas os anarquistas meio que invertem essa ideia. Eles acreditam que os governos, com suas hierarquias e tanques, são inerentemente tirânicos, e os humanos são naturalmente cooperativos, em vez de naturalmente violentos ou competitivos. Mesmo assim, é difícil para mim imaginar a vida sem governos. Quer dizer, onde mais nerds como eu passariam suas noites de formatura se não nas bibliotecas públicas locais? Mas, falando sério, além de algumas experiências em pequena escala realizadas por grupos como a Comuna de Paris ou os zapatistas no México, só podemos imaginar. Porque não é exatamente fácil fazer governos desaparecerem só para fazer um experimento. Exceto em raros momentos, como após desastres naturais ou durante uma pandemia, quando vários dos nossos sistemas entram em colapso. Então, autores como Rebecca Solnit argumentam que podemos vislumbrar, por meio das novas formas de organização que surgem para atender às necessidades das pessoas, sem a supervisão do governo, um futuro promissor. Anarquistas apontam que as pessoas se organizam desde muito antes da existência dos estados. Dos aproximadamente 300 mil anos em que os humanos modernos vêm se organizando, as sociedades com estrutura estatal existem há apenas 5 mil anos. E ainda nos organizamos naturalmente, mesmo quando não estamos em crise. Segundo o antropólogo David Graeber, a vida cotidiana é repleta de anarquia. Esperamos na fila para pegar o ônibus, mesmo que a polícia não esteja lá para nos obrigar, e nos juntamos voluntariamente a organizações como times esportivos e clubes de leitura. Mas isso me deixa curioso. Se sempre nos organizamos naturalmente, por que existem os estados? Acontece que, para os anarquistas, tudo se resume à propriedade privada. Uma vez que abrimos essa caixa de Pandora, a terra e os recursos deixaram de pertencer a todos. Assim como em muitas sociedades de caçadores-coletores, os proprietários queriam manter suas riquezas. Portanto, na visão de mundo anarquista, o Estado não protege a todos do caos. Ele apenas mantém os ricos ricos. Ou, nas palavras de Pierre-Joseph Proudhon, jornalista francês cujo trabalho se tornou a base da teoria anarquista em meados do século XIX, propriedade é roubo. Um bordão impactante, quase tão bom quanto a famosa frase de O Poderoso Chefão: "Aqui você é da família." Ou espere, acho que isso é outra coisa. De qualquer forma, toda propriedade, acreditava Proudhon, representa o trabalho de muitos reivindicado por um único proprietário. Isso porque o valor de uma fábrica não é criado apenas por quem a possui. É criado também por aqueles que a construíram e por aqueles que trabalham nela. Proudhon disse que a propriedade deveria pertencer a todos que lhe conferem valor. Caso contrário, não pode haver igualdade. Se seu instinto marxista está lhe soando familiar, é porque o anarquismo também é profundamente influenciado pelo socialismo. Ambas as teorias concordam que a exploração econômica impede a liberdade. Mas os marxistas acreditam que podemos criar um governo que proteja seu povo dessa exploração, dando poder aos trabalhadores. Os anarquistas, por outro lado, acreditam que é impossível haver qualquer forma de poder centralizador sem exploração econômica. Assim, as ideias de Proudhon e outros se desenvolveriam no anarquismo clássico, que prega a abolição do Estado e sua substituição por associações livres de trabalhadores. Estes trocariam bens e serviços e cooperariam com outras regiões por meio de uma união de comunidades autogovernadas, muito semelhante aos grupos de ajuda mútua que surgiram durante a pandemia. As ideias de Proudhon foram adotadas por Mikhail Bakunin, que as levou um pouco mais longe.
Além disso, opunha-se a hierarquias de todos os tipos. Não queria patrões, nem proprietários, nem reis, nem multas por atraso na devolução de livros na biblioteca. Ok, essa última parte foi só eu. E ele se insurgia contra a opressão não só dos trabalhadores, mas também das mulheres e das crianças, acreditando que todas as pessoas que trabalhavam deveriam se beneficiar desse trabalho. Ele defendia que os trabalhadores se organizassem em grupos que compartilhassem recursos e poder de decisão, um conceito conhecido como coletivismo, e queria desafiar o Estado diretamente por meio de uma revolução violenta, se necessário. E foi o que aconteceu. Ele levou suas ideias diretamente para as barricadas das revoluções de 1848, que eclodiam por toda a Europa. Enquanto isso, o aristocrata e geógrafo russo Piotr Kropotkin tinha uma visão ligeiramente diferente. Ele se converteu ao anarquismo, após visitar um grupo de relojoeiros suíços autônomos. Esse sim é o tipo de férias que eu gosto, disse Kropotkin. Ele desenvolveu a ideia de coletivismo de Bakunin. Mas onde Bakunin pensava em cada um segundo o seu trabalho, Kropotkin pensava em cada um segundo a sua necessidade. O que basicamente significava que você não precisa provar que merece ter suas necessidades atendidas. Ele imaginou uma sociedade administrada como uma biblioteca pública. Eu sei, espere só, fica ainda melhor. Ele diz que o bibliotecário não pergunta quais serviços você prestou à sociedade antes de lhe emprestar o livro, e vem em seu auxílio se você não souber como usar o catálogo. Acho que todos podemos concordar que, independentemente do sistema político em questão, ele deveria ser administrado por bibliotecários. Enfim, essa visão é chamada de comunismo anarquista. É muito parecido com o comunismo, mas sem um Estado centralizado, nem mesmo um Estado centralizado formado por trabalhadores. Hoje em dia, ainda há muito debate sobre o anarquismo. Uma das principais críticas é, claro, uma sociedade sem Estado parece interessante na teoria, mas como poderia existir na realidade? É impraticável. E as pessoas têm diversas maneiras de responder a isso. Por exemplo, a influenciadora anarquista pioneira Emma Goldman, que mencionamos no início, disse que o que é realmente impraticável é se apegar a um sistema ruim e esperar resultados diferentes. A única resposta lógica para um problema, argumentou ela, é tentar algo novo. Vimos uma tentativa real de algo novo no movimento Occupy, que surgiu em setembro de 2011 na cidade de Nova York e, eventualmente, espalhou-se para mais de 100 cidades do Zikrão-e-Seiwa e 25 outros países. Seu grito de guerra era: nós somos os 99, nós somos os 99%. Era uma resposta às disparidades extremas de riqueza e ao fato de que os super ricos, o 1%, detêm tanto poder político. Milhares de manifestantes marcharam em Wall Street, a capital financeira do país, e depois construíram uma comunidade residencial no Zuccotti Park. Cozinhavam, limpavam, emprestavam livros e todas as noites realizavam uma assembleia geral para discutir o futuro e propor novas ideias. Mas, apesar de toda a empolgação, o acampamento se dissipou em apenas 59 dias, e o momento midiático praticamente acabou. Eles queriam fazer política de forma diferente, então nunca elaboraram uma lista de reivindicações. E quando não conseguiram chegar a um consenso, se dividiram em diversos grupos de interesse, o que, por si só, é uma grande crítica à teoria da anarquia. Por definição, ninguém discute o que é anarquia e o que não é. E assim, os grupos anarquistas às vezes perdem força política. Essa falta de autoridade central também explica por que e como uma ampla gama de movimentos políticos, diversas perspectivas reivindicaram a anarquia. Perspectivas que, em alguns casos, estão muito distantes das ideias dos teóricos políticos. Por exemplo, enquanto grande parte da teoria anarquista surgiu de argumentos socialistas, alguns autoproclamados anarquistas têm uma abordagem bastante oposta. Tomemos, por exemplo, os criptoanarquistas. Seu principal objetivo é usar tecnologias como criptomoedas para eliminar a necessidade de um Estado, permitindo que as pessoas troquem dinheiro sem a regulamentação do governo ou dos bancos. Assim, tanto os anticapitalistas radicais quanto os entusiastas das criptomoedas pró-capitalismo podem considerar essa possibilidade. Eles próprios se consideram anarquistas, porque resistir à autoridade estatal pode assumir muitas formas diferentes. Por exemplo, uma das principais divisões entre os anarquistas diz respeito à violência, se é aceitável ou mesmo necessário usá-la. Embora as crenças anarquistas possam alimentar movimentos como o Occupy, elas não são universalmente pacíficas. A própria Goldman esteve envolvida no planejamento da tentativa de assassinato do magnata do aço Henry Clay Frick. Quando se tratava de revolução, ela considerava a violência um meio justificável para um fim. E temos visto figuras violentas se aliando ao anarquismo mais recentemente. Por exemplo, o movimento Bugaloo é conhecido por se aproveitar de momentos de turbulência política, como os protestos do Black Lives Matter em 2020, para incitar a violência, frequentemente sob o pretexto de uma iminente Segunda Guerra Civil. Suas visões antigovernamentais levaram alguns seguidores da extrema-direita a se envolverem na insurreição no Capitólio dos Iowa, em 6 de janeiro de 2021.
Ainda assim, nem todos os anarquistas acreditam que o Estado deva ser destruído para dar lugar à anarquia. Outros argumentam que a construção de comunidades anarquistas dentro dos estados existentes reduzirá o poder do governo ao longo do tempo. E isso não significa necessariamente pichar túneis ou lançar granadas. Significa mais conversar com os vizinhos e trabalhar como voluntário em hortas comunitárias e cozinhas para pessoas carentes. Oferecer serviços que os governos poderiam fornecer ou que talvez não estejam fornecendo. Dessa forma, como apontaram pensadores anarquistas como Colin Ward, existe algo como o anarquismo cotidiano, ou seja, a vida é repleta de pessoas que se ajudam mutuamente. O que me faz pensar, como seria o mundo se cultivássemos essas sementes do anarquismo com gestos simples e cotidianos de ajuda mútua? Embora sociedades sem Estado raramente tenham existido no mundo moderno, as ideias anarquistas persistem. Elas estão presentes em comunidades autônomas, como os zapatistas no México, em movimentos sociais como a Primavera Árabe e em núcleos dentro de comunidades, em resposta tanto a desastres globais quanto a necessidades locais. Enquanto isso, os anarquistas continuam debatendo o melhor caminho a seguir: revolução ou oficinas de leitura, ou ambas. Um debate perene que, como Goldman nos lembra, é central para o próprio anarquismo, permitindo que ele seja sempre flexível para se adequar às necessidades do tempo e do lugar. No próximo episódio, falaremos sobre feminismo. Até lá!